Bem, meus amigos, estamos aqui no estádio Arthur Lawson, estádio do Esporte Clube Rio Grande, primeiro clube de futebol do país. E aqui eu estou diante de uma das feras do futebol gaúcho, futebol nacional, ex-meio-campista do Grêmio, o Cacau. Cacau, prazer em tê-lo aqui na Rádio Cultura Rio Grandina. E você que está hoje nos agraciando, nós rio-grandinos, aqui com a sua presença como coordenador da base que vai do Sub-15, Sub-14, Sub-13, Sub-12 do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Boa tarde, prazer estar aqui na Rádio Cultura Rio Grandina. Boa tarde, é um prazer para nós do Grêmio, categorias de base, estar aqui em Rio Grande, retribuindo uma visita que nos foi feita pelo Porto da Vila, bem coordenado pelo Valdir e por seus amigos. E a gente estava devendo uma visita e com prazer a gente está aqui hoje com as categorias Sub-15, 14, Sub-13, Sub-12, fazendo uma parceria muito legal com o Porto da Vila de Rio Grande, que é um trabalho altamente social, mas que tem meninos de qualidade. Então o Grêmio, como é um clube formador, está sempre em busca do atleta, que às vezes encontra dificuldade para chegar no grande clube, e todo grande clube que se diz formador, ele tem que ir ao encontro do atleta. Então por isso é uma satisfação muito grande estar aqui no Rio Grande. Legal. Cacau, como é para você essa responsabilidade, você é coordenador da base do Grêmio Futebol Porto Alegrense, em que você pega a raiz do jogador, Sub-12 a Sub-15, como é que esse trabalho técnico e esse trabalho até emocional, te pergunto, tu começar a formar o guri desde pequeno, num clube, ô Cacau? É um trabalho que não tem dinheiro que pague, porque na história do clube, os grandes momentos do Grêmio, até no pior momento do clube, que foi a queda para a segunda divisão, quem conseguiu tirar o clube do fundo do poço foi 70% de meninos criados na base. O menino da base tem uma diferença do atleta que chega. Ele começa a saber a história do clube, saber as grandes conquistas, saber dos seus ídolos, daquilo que fizeram história, e eles acabam se apegando. Então é um trabalho que a gente vê muita evolução, é um trabalho que, como clube formador, você não pode ter pressa. Sim. Porque às vezes você perde o jogador com a pressa. Então tem que ser um trabalho com calma, esperar o momento certo dentro de tudo que pode acontecer na vida dele. Até porque às vezes você quer e o menino lá pela frente acha que não é o que quer, né? Sim. Então é um trabalho gratificante. Nós estamos há 1 ano e 7 meses na frente dessa coordenação. E já do centro de treinamento do Grêmio, que é o centro de treinamento Cristal, a gente já colocou 6 meninos na base de competição em Eldorado. No outro centro de treinamento. Que maravilha. Meninos 98, 99, 2001, 2000. E tem uma safra muito boa aí, buscando o seu espaço. E a gente se sente gratificado, porque afinal de contas a gente teve a prática, né? O atleta que, como eu, tive o privilégio de fazer parte da história do Grêmio nos anos 75 e 76, a gente procura mostrar para esses meninos que estão em busca do mesmo caminho que eu já fiz. Sim. E dizer para eles que caminho eles vão encontrar, que é um caminho meio difícil, mas que é possível chegar. Legal. E esta categoria de base, esta Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15 que você coordena, Cacau, desde cedo já começa as disputas com o campeonato, já para ambientar esses garotos com o mundo do futebol, que é o mundo da competição, né, o Cacau? Na realidade, essa categoria aqui, que é do centramento do Cristal, ela é basicamente treinada para amistosos, para competições com as escolas conveniadas, que o clube tem 87 hoje espalhadas no Brasil inteiro. Então não é basicamente um trabalho da competição. A gente realiza amistosos, que nem esse aqui de Rio Grande hoje, amistoso de qualidade. O trabalho do Porto é muito bom, é muito interessante. Então esse é o tipo de experiência que você vai passando no início para o menino. Por exemplo, tem meninos aqui que agora começaram a saber que pela primeira vez na sua vida estão jogando no estádio dos clubes mais velhos do Brasil. Sim. Coisas que de repente alguns nem sabiam. Nem sabiam, né? Ou agora com certeza vão começar a procurar, entendeu? Então é interessante porque esse é o processo de formação. Para você atingir lá o pico do negócio, você tem que passar por uma série de situações, e essa é uma das situações, e principalmente com a calma. E esse trabalho que o Grêmio realiza com a tua pessoa, ele é de fundamental importância, porque é aqui que está o início dos atletas, o início como os atletas surgem no clube. E te perguntando sobre isso, hoje, o garoto que queira
fazer parte do Grêmio Futebol Porto Alegrense, garotos sub-13, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. Como é que o Grêmio trata esses jogadores que chegam lá, no caso no Cristal, que é o centro de treinamento de vocês? Tem um peneirão a cada período de tempo? Como é que funciona isso, Cacau? Nós estamos no centro de treinamento de Eldorado, um setor de avaliação e captação, onde ele funciona dentro de todas as idades. Sim. Então é só o menino entrar em contato, entrar no site do clube, procurar setor de avaliação e captação, dar o seu ano de nascimento, que na mesma hora ele vai receber uma data para ele se apresentar nesse centro de treinamento para treinamento. Ou seja, meninos assim, 98, 97, né? 99 e de 2000 para baixo, procurar informação com o Centro de Treinamento do Grêmio do Cristal, que também lá tem o mesmo processo de avaliação, só que em outro centro de treinamento diferente. Ah, que bacana. Nessas categorias que nós citamos há pouco aqui, no geral, quais as posições que surgem aí, grandes promessas para o futebol, o Cacau? Meio-campistas, zagueiros, goleiros, enfim. Rapaz, a gente procura trabalhar em todas as posições, porque como é um trabalho de formação, às vezes o menino acha que é um meia e ele não tem nada de meia, ele pode ser um atacante. Isso pode ser mudado no decorrer da... A gente, quando o menino começa, a gente faz ele fazer um preenchimento de uma ficha, onde a gente dá 3 opções para ele de posição. Então você encontra na ficha meia direita, volante e atacante. E aí você vai trabalhando em cima daquilo que ele colocou nesse fichário, né? Até você descobrir, de repente pode ser uma dessas 3, como daqui a pouco não é nenhuma dessas. Aí entra a capacidade de quem treina para achar realmente... Enxergar, né, no jogador. Enxergar, justamente. Porque às vezes o menino, ele quer estar participando, né? Então o que mais aparece é atacante, o que mais aparece é meia, mas na realidade a gente tem uma grande preocupação também numa posição que está muito carente no futebol, que é laterais, que é zagueiros, né, que é atacante. Sim. É por aí. Cacau, vamos dar uma pausa no assunto categoria de base, nesse seu novo trabalho, essa nova missão no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vamos voltar um pouquinho no passado, vamos falar do atleta Cacau. Como o Cacau surgiu no futebol? Bom, eu me criei no Brasil de Pelotas. É oriundo de Pelotas? Sou oriundo de Pelotas. Me criei no Brasil, ali que foi meu primeiro clube, depois do meu passado pelo futebol da Várzea, né? No meu querido Penharol da Várzea. Aí do Brasil de Pelotas eu fui emprestado ao Esportivo de Bento Gonçalves. Lá tive o privilégio de trabalhar com um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira, que é o Enio Andrade. Com a ida do Enio Andrade para o Grêmio foi o meu primeiro grande clube. Aí eu cheguei no Grêmio em 75, 76, depois comecei a girar, joguei no Sport Recife, joguei na América do Rio, joguei na... E o teu relacionamento com o Valdir Lima começa também lá no Esportivo, com o Enio Andrade treinando? O Valdir, a Rio Grande tem uma particularidade. Antigamente era complicado quando se encontrava o Brasil, São Paulo, Rio Grande. Eram uns pegas, né? Era um pega muito bonito. O futebol de Rio Grande é uma força muito grande, grandes valores. Valdir Lima, Marco Antônio, Neca, Evonir, Nico. Eu vou cometer injustiça, porque de repente eu vou deixar alguém fora. Claro. Então existia um relacionamento. Hoje mesmo tive o prazer de receber a visita do Betinho, do Neca, do Marco Antônio, do Nico, do Juba. Que bacana. Então isso aí é a amizade que o futebol faz tu conquistar, né? Então o meu relacionamento com o Valdir vem de aí da gente jogar contra. Da gente jogar contra, claro. E evidentemente o mais recente, a visita, como você citou no início aqui da nossa conversa, o Porto da Vila foi lá visitar o Grêmio. O Grêmio está agora retribuindo aqui, jogando no estádio Arthur Lawson, no estádio Arthur Lawson. Quero mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, ó. Aqui é o primeiro clube de futebol do Brasil. Deixa eu só dar um zoom aqui, Cacau, para mostrar aqui para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão vendo. Olha. Aqui nasceu o futebol no Brasil, o Esporte Clube Rio Grande. Mas, Cacau, voltando um pouquinho à sua carreira profissional, você falou que passou por diversos clubes, começou aqui em Pelotas, é oriundo de Pelotas, e a sua passagem no Grêmio nos anos 70, você que pegou uma fase no Grêmio, Cacau, uma fase meia negra do Grêmio, porque o Internacional vinha de títulos, empilhando títulos em cima de títulos estaduais. Como é que foi entrar no Grêmio com essa pressão que a torcida estava exigindo que o Grêmio fosse campeão, e o Grêmio só quebrou a hegemonia do Campeonato Gaúcho em 1977, e você fez parte aí desta base dos anos 70 do Grêmio Futebol Porto Alegrense?
Na realidade o futebol ele não escolhe o momento para tu entrar, tu tem que estar preparado para quando esse momento chegar, né? Eu estava num momento muito bom no Esportivo de Bento, tinha feito um grande campeonato gaúcho, tinha sido escolhido o melhor volante centro-médio, na época era centro-médio, não era volante, do interior do estado. E como o Renan Andrade, o treinador esportivo, assumiu o Grêmio, eu recebi ali a minha primeira oportunidade. O Grêmio praticamente me abriu as portas para o futebol brasileiro. Eu fiquei 2 anos no clube, peguei uma fase horrível, o Grêmio numa situação financeira não muito boa, pegou o Internacional, que tinha um time de altíssima qualidade, inclusive foi campeão brasileiro no ano, aquele invicto, mas a gente deixou alguma coisa plantada, a prova está que no ano seguinte o Grêmio foi campeão gaúcho. Aí depois a gente começou a buscar espaço, comecei a girar, e depois de toda essa história, depois de 30 anos dessa passagem, eu recebi de novo do Grêmio uma nova oportunidade. Então isso aí foi, maravilha. Não tendo conseguido o título, eu conquistei algo, né, que nem realmente eu sei o que foi, para receber hoje uma oportunidade de estar dentro desse grande clube já por 10 anos. 10 anos, eu ia lhe perguntar, 10 anos você atua nessa função aí de coordenador das categorias de base do Grêmio Futebol Porto Alegrense, do Sub-12 ao Sub-15. Olha, Cacau, a gente bateu um grande papo, foi um prazer enorme ter conversado contigo aqui nesta tarde, essa tarde maravilhosa, em que o Grêmio Futebol Porto Alegrense, nas suas categorias de base Sub-12 a Sub-15, está aqui nesta tarde, na cidade do Rio Grande, aí desempenhando esses jogos amistosos contra o Porto da Vila, aí, que é treinado pelo Valdir Lima, que tem a coordenação do Valdir Lima, do Everton também. Então, olha, meus parabéns e olha, boa sorte que você, Cacau, nos revele bons jogadores, não só para o Grêmio, para o futebol brasileiro, porque este ano tivemos uma Copa do Mundo, não fomos tão bem, e quando não fomos bem, é que foi acusar o problema do nosso futebol, que realmente vem lá da base, e você tem a missão porque você é um responsável pela base de um grande clube do futebol brasileiro, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito obrigado por ter estado aqui na Rádio Cultura Rio Grandina. Eu só tenho que agradecer, em nome do Grêmio, em nome do Porto da Vila, também fazer aí um agradecimento muito particular ao Esporte Clube Rio Grande pela cedência desse belíssimo espaço, né? E torcer que o futebol rio-grandino possa, de uma hora para outra, começar a reviver os grandes tempos. Um abraço. Um abraço, obrigado, Cacau. Aqui, J.U.C. e o Cacau, grande atleta aí do Grêmio Futebol Porto Alegrense nos anos 70 e hoje coordenador da base do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Muito obrigado. Valeu, meu prazer. Um abraço. Não conheci o Cacau pessoalmente, fiquei muito feliz, que é uma grande figura. Obrigado. Um abraço. Um abraço.